Piperno, e você? Como você avalia o que tem sido defendido pelos advogados de Jair Bolsonaro nesse segundo dia de julgamento? Inclusive, parte dos advogados, daqueles que hoje são julgados no Supremo Tribunal Federal, afirma que o próprio ministro Alexandre de Moraes teria superado as suas funções ao tentar apontar mais provas que a própria Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a principal estratégia de boa parte da defesa está em cima de, digamos assim, colocar em questão tudo aquilo que é usado pelo Procurador-Geral da República para apontar a necessidade de condenação dessas pessoas. Evandro Cini, eu gostaria, mais uma vez, de reforçar o respeito que eu tenho pelos meus colegas Alan Gani, meu parceiro de tantas histórias, e pelo Zé Maria, o nosso decano, alguém que conhece, como poucos aí, os bastidores da política em Brasília. Porque eles tocam em dois pontos que eu julgo essenciais em toda essa maratona de defesas que nós assistimos nesses 2 dias. Os dois e mais a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira. Vou começar pela defesa do general Paulo Sérgio Nogueira. Assim que ele terminou toda a sua peça, né, apontando o que seriam aí as incongruências e tentando justificar os motivos pelos quais ele defendia a absolvição do seu cliente. E depois que ele acabou, depois que ele pronunciou a última palavra, a ministra Carmen Lúcia discretamente fez a pergunta mais importante desses 2 dias. Ela perguntou exatamente o seguinte: doutor, o senhor repetiu 5 vezes que o general tentou demover. Mas demover do quê? Porque a defesa se baseou muito nisso, né? Não, o general não teve culpa, o general tentou demover, o general, aí de novo, o general procurou demover. Então ela perguntou, mas escuta, o senhor falou 5 vezes em tentar demover, em tentar demover. Demover do quê? E aí ele candidamente responde: demover de qualquer medida de exceção. Então o general Paulo Sérgio havia dito aí outro dia que ele inclusive atuou para que o presidente não cometesse esses desatinos. Aí ele falou claramente isso. Então veja, houve sim, pelo menos, no mínimo. Então vamos imaginar algo que ao qual a defesa do presidente Bolsonaro tem se baseado, né? Não ocorreram condições objetivas, materiais, iniciativa, mas houve lá uma simples cogitação que o presidente chamou, inclusive, de procurar mecanismos dentro das 4 linhas. Exatamente, aí, diz que eles não fugiram da Constituição ao fazer esse debate. Ou seja, ele procurou dar um golpe com base na Constituição, mas vamos lá. O que seria um estado de sítio ou um estado de defesa, aquilo dispositivos que estariam previstos na Constituição diante de uma possível eleição do presidente Lula. Perfeito. E o Alan toca rapidamente nisso, né, na história da cogitação. E aí eu faço um questionamento a respeito do que é moral e do que é ético. Então, a moral é basicamente, né, o conjunto de regras, comportamentos e costumes. A ética é a análise disso tudo, né? É a avaliação, é o juízo que se dá a isso tudo. Ou seja, a nossa moral, eu diria que está baseada em valores muito frágeis, porque a gente está admitindo que foi só uma cogitação, então está tudo bem. Foi uma cogitação, mas como não encontrou apoio, então está tudo bem. Não! A gente está falando de um personagem que atuou para conspirar, para dar um golpe. Não encontrou, talvez, os aliados suficientes para isso. E o Zé lembra muito bem que ele foi aconselhado, e talvez se arrependa, de não ter pedido para aquela massa de aquartelados irem para casa. Ele teve 60 dias para fazer isso. 60 dias no poder para fazer isso. E em momento algum ele fez qualquer gesto para desfazer todos aqueles agrupamentos de teor claramente golpistas.